Salve galera, tudo beleza com vocês? Vamos retornar aqui com a resolução de questões do Enem, tá? Até o dia da prova de matemática, até a véspera, vamos estar respondendo uma questão do Enem por dia, tá bem? Então, já peço que você deixe aquela curtida, divulga aí com seus amigos e vamos estudar e revisar para o Enem 2019. Estamos aqui com a questão do Enem 2018, é uma questão que foi considerada aí difícil, você precisava ter uma engenharia de raciocínio um pouco mais sofisticada para conseguir resolver essa questão. Então, essa é aquele tipo de questão que eu aconselho você deixar para o final. Então, faz as mais fáceis, deixa essas questões difíceis para o final, tá? Senão o TRI joga sua nota lá para baixo. Se você for inventar de fazer a prova do Enem na ordem que as questões aparecem, você vai deixar de responder várias questões fáceis. Então, é mais importante que você responda as questões não na ordem em que elas aparecem na prova, mas na ordem de dificuldade das questões. Então, vamos lá para a questão 158 da prova azul Enem 2018, gente. Diz assim, ó, um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares, olha, vamos já grifando esses dados, para as suas atividades agrícolas. A área é dividida em duas partes, olha, uma de 40 com maior produtividade e outra com 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Então, produtividade, gente, eu vou chamar de P, tudo bem? É a razão entre a produção, que eu vou chamar de X, e a área, que eu vou chamar de A. Então, produtividade P é X sobre A, onde X é a produção. Cuidado não juntar aí produção com produtividade, fica muito atento, tá? Então, olha, a gente tem isso aqui. A produtividade é produção sobre área. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a outra. Então, a área de 40 hectares ela é mais produtiva, é 2,5 vezes mais produtiva. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%. Lembrando, produção total vai ser a produção da área de 40 com a produção da área de 120, aumentando o tamanho de sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Então, o pedaço que ele vai comprar da fazenda vizinha tem a produtividade menor, tem a produtividade da área de 120 hectares. Qual é a área mínima em hectares que o produtor precisará comprar? Então, ele precisa aumentar essa produção em 20%. Lembrando que produção é o meu X. Então, gente, temos um problema assim, ó. Esse pedaço aqui de 40 hectares e temos esse outro aqui de 120. Tudo bem? Vou chamar esse aqui de 1 e vou chamar esse daqui de 2. A produtividade de 1, que eu vou chamar de P1, é igual a produção, que eu vou chamar de X1, dividido pela área 1. Tudo bem? Então, a produtividade 1 vai ser igual a X1, que eu não sei quem é, mais a área 1 eu sei que é 40. Então, como a questão quer que a gente aumente 15% em cima da produção, eu vou ter que encontrar a produção total. Então, eu vou isolar a produção nos dois casos. Isolando aqui a produção 1, no caso X1, é igual a 40 vezes P1. Então, a produção 1 é 40 vezes a produtividade 1. Por outro lado, a produtividade 2, que é desse pedaço maior do terreno, que é de 120, vai ser quem? Vai ser a produção da área 2 dividido pela área 2. A produtividade 2 vai ser igual a X2, que é a produção da área 2, dividido pela área, que no caso é de 120 hectares. Mais uma vez, também posso isolar a produção, tá? Então, X2 é igual a 120 P2. E na questão, fala que a pessoa quer aumentar 15% em cima da produção total. E quem é a produção total? Vou chamar aqui de XT, certo? Produção total. A produção total é a produção da área 1 com a produção da área 2. Então, vai ser X1 mais X2. Quem é X1? É 40 vezes a produtividade 1. Mais quem é X2? É 120 vezes a produtividade 2. Aí agora eu preciso deixar essa equação toda em função da produtividade 2, porque é dado na questão
que ele vai comprar um pedaço do terreno que tem a mesma produtividade de 2. Então, para eu poder fazer a comparação, eu vou precisar fazer com a produtividade 2. Gente, ele dá um parâmetro de transformação. Ó. Ele diz que a produtividade 1 é igual a 2,5 vezes a produtividade 2. Ele dá isso, vou te mostrar onde. Ó. Aqui, ó, a produtividade da área 1, ó, que é a de 40 hectares, ela é 2,5 vezes a da outra. Ou seja, eu posso dizer que P1 é 2,5 de P2. Tudo bem? Então, agora eu posso substituir, ó. Posso substituir. O x total vai ser quem? Vai ser 40 vezes P1, mais P1 eu sei que é 2,5 vezes P2, mais 120 P2. Aí agora, gente, 40 vezes 2,5, 4 vezes 2,5 dá 10. Acrescenta um zero, portanto, dá 100 P2, mais 120 P2. Isso daqui, ó, isso aqui é quem? Isso aqui é 200, né? 220, na verdade, né? 220 P2. Então, 220 P2 é quem? Isso aqui é a produção total. Como é que eu faço para encontrar a produtividade, gente? Basta passar dividindo aqui o 120, né? Então, fica a produção total dividido por 220, na verdade, né? Que isso aqui é quem? Isso é a produtividade 2. Então, se a gente considerasse apenas a produtividade 2, essa área teria que ser de 220. Se a gente considerasse apenas a produtividade 2, essa área teria que ser de 220. Mas eu quero aumentar 15%. Então, vamos cair numa regra de 3. Olha, 220 é o que corresponde a 100%. Mas eu quero 15%. Portanto, 15% é o meu x. Fazendo aqui meu pelos extremos, recortando esse zero com esse, vai ficar 10x igual a 22 vezes 15. 22 vezes 15 dá 330. Portanto, x é igual, corta 0 com 0, x é igual a 33. Então, para que tenha um aumento de 15%, essa área terá que ser de 33 hectares. 33 hectares equivale aqui com a letra B de bola. Tudo bem? Então vejam que é uma questão um pouco mais difícil, você tem que montar um sistema de equações, tem que raciocinar bastante, é aquela questão que você deve deixar para o final da prova. Primeiro procure as questões fáceis e depois, se der tempo, faça essas questões mais difíceis. Valeu, pessoal, até a próxima, até mais, tchau, tchau!